você de... deixei você de anfitrião. Não, eu tô gravando aqui também. Eu coloquei para gravar aqui também. Eu não consegui gravar, você que gravou agora. Não, tô gravando aqui, eu te passo depois por WeTransfer. Beleza. Então, assim, ó, boa noite a todos. Nós estamos com o nosso amigo, querido Fred Rubac. Ele veio conversar com nós sobre sua experiência de felicidade e bem-estar. O Fred é um grande amigo, parceiro ali da Corrente do Bem, junto com um colega do IMC. É um prazer enorme você estar aqui conosco e aceitar o meu convite de estar contribuindo aqui, Fred. Eu fiquei muito, muito feliz. Venho te acompanhando nas redes sociais, venho acompanhando o teu trabalho. E no final você tem algo muito especial para falar que eu quero que você fale. Tá bom. Então, se... eu não tinha te dito isso antes, mas tem um projeto muito lindo dele ali que eu Tem. gostei. Então, assim, seja muito bem-vindo à nossa aula. Pessoal, aula também para vocês podem ficar bem à vontade, fazer pergunta no chat. Isso aí. O Fred vai fazer a apresentação dele e ao final vocês podem ficar bem à vontade de contribuir. Fred, quem é você? Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, a oportunidade, e é muito bacana você participar dessa corrente do bem, de ver tanta gente querida junta, e isso traz ainda mais alegria, mais felicidade, e faz essa energia girar, e faz essa corrente do bem girar. Deixa eu abrir minha apresentação aqui, já vou compartilhar com vocês, só um minutinho. Conseguem ver? Uhum. Então, em primeiro lugar, falar um pouquinho do que eu vou falar. Vou falar sobre felicidade, sobre bem-estar, principalmente sobre a ótica da psicologia positiva. E quem não me conhece ainda, eu sou Fred Rubac. Eu sou originalmente de marketing, a minha formação é em marketing, eu tive minha faculdade em marketing, meu MBA em marketing, eu fiz algumas especializações em comunicação e desde o início da minha carreira, lá em 2013, eu sempre trabalhei na área de clientes, sempre trabalhei na área de pessoas, de atendimento. Eu tenho quase 18 anos de carreira aí, sempre trabalhando com isso e trabalhando há um pouquinho mais de 10 anos, na Cirela. E aproximadamente 3 anos atrás, eu fui convidado para fazer parte da equipe de recursos humanos da empresa, na parte de comunicação interna, na parte de eventos e na parte de responsabilidade social. Durante esses 3 anos, eu fui embaixador do Instituto Cirela, trabalhando com voluntariado, que foi um aprendizado gigante na minha vida. E hoje eu estou à frente da área de relacionamento com o cliente da empresa, mas ainda assim me divido um pouquinho na parte de recursos humanos. Fred, e aí vocês devem se perguntar, como é que você entrou nessa área de coaching, nessa área de desenvolvimento humano? Quando eu fui efetivamente para a parte de recursos humanos, o bichinho de pessoas que eu não sabia que eu não tinha essa consciência que eu tinha, ele me fisgou. E aí eu fiz algumas formações em coaching, e aí eu descobri a psicologia positiva, que hoje eu sou um especialista, mas principalmente eu sou um entusiasta e sou um apaixonado por esses temas, pelo tema felicidade, por bem-estar e por psicologia positiva. E o que a gente vai ver por aqui hoje? Meninas, vocês se incomodam de eu tirar a minha câmera? Porque aqui a internet é em rádio, então eu estou com medo da câmera e a apresentação ela ter algum delay para vocês. Eu vou tirar a minha Não, câmera e volto quando a gente terminar, tá? Então, o que a gente vai ver por aqui hoje? Reflexões sobre a felicidade e bem-estar, sempre sob a ótica da psicologia positiva. Algumas aplicações da psicologia positiva nas áreas que eu, Fred, considero primordiais para a gente, que são as áreas de educação, as áreas de trabalho e as áreas de saúde, e alguns exercícios para o nosso dia a dia, para a nossa vida aí. Eu quero começar com essa reflexão para vocês nesse slide. Você que está aí assistindo a gente, que está participando dessa aula, você está feliz? Você aproveitou a sua vida até agora?
Qual o momento que você, Zoila, que você, Carmen, que você, Michele, você está vivendo na vida nesse momento? E o que trouxe vocês até essa masterclass? Muitas pessoas, meninas, fazem essa reflexão no dia a dia, só que elas fazem de uma forma não estruturada. E a grande maioria, ela não sai do lugar. Ou seja, ela vive sempre o mesmo tipo de vida, de insegurança, de medo. E com isso, o que acontece? As pessoas acabam sendo infelizes. E muitas dessas pessoas, elas só percebem isso onde? No final da vida. Então, é essa reflexão que eu quero começar a deixar de início para vocês. Qual a visão de felicidade que vocês têm? E como essa visão de felicidade, ela vem mudado ao longo da vida de vocês? E esse momento aqui é o momento que eu vou trazer insights para vocês e algumas provocações para a gente em conjunto, continuar essa nossa jornada em busca de felicidade. E aí vocês devem estar perguntando, Fred, por que essa imagem de pessoas abraçadas? Essa imagem, ela não está aqui por acaso. A amizade, a união, ela tem um papel fundamental quando a gente fala de felicidade. E mais para frente um pouquinho, eu vou falar um pouquinho sobre a questão da amizade. E afinal de contas, o que é felicidade? O que vocês acham que é felicidade? Tem várias definições, né? Se a gente colocar no Google, no Wikipedia, a gente vai ver milhares de definições. E essa resposta era extensamente debatida e tem várias definições. E aí eu tenho a minha definição de felicidade, vocês vão perguntar, Fred, o que é felicidade para você? Eu falo que são pequenos momentos. São aqueles momentos pequenininhos que você vive com a sua família, que você vive com seus amigos. Para mim, felicidade são esses momentos. E cada um de vocês aí que estão assistindo vai ter uma definição de felicidade. Mas eu acho que é importante que cada um de nós, que a gente descubra essas nossas definições e que a gente saiba que essas definições, elas podem sim mudar ao longo de nossas vidas. Da mesma forma do propósito. Hoje o meu propósito é de desenvolvimento humano, é de cuidar de pessoas, é de melhorar a vida das pessoas. Mas daqui a 1 ano e 2 anos, eu posso, por exemplo, querer ser um lutador de jiu-jitsu. E está tudo bem. Ou seja, fazendo bem, está tudo bacana. Não tem problema de eu querer mudar meu propósito ao longo da vida. Só que assim, nesse momento, se o meu propósito é esse, e ele está ligado aos meus valores, assim como das outras pessoas, isso que tem que ficar bem claro para a gente nesse momento. Então, eu trouxe aqui uma definição de felicidade que eu encontrei no Wikipedia, que eu gosto bastante, que é essa. A felicidade é um estado durável de plenitude, satisfação e equilíbrio físico e psíquico, em que o sofrimento e a inquietude são transformados em emoções ou sentimentos que vão desde o contentamento até a alegria intensa ou júbilo. A felicidade tem ainda o significado de bem-estar espiritual ou paz interior. Existem diferentes abordagens ao estudo da felicidade, pela filosofia, pelas religiões ou até mesmo pela psicologia. O ser humano sempre procurou a felicidade. Filósofos e religiosos sempre se dedicaram a definir sua natureza e que tipo de comportamento ou estilo de vida levaria à felicidade plena. Essa é uma definição que eu gosto bastante, eu acho bastante completa. E seguindo aqui um pouquinho, falando de filósofos gregos, eu gosto também de aprofundar um pouquinho os meus estudos em estudos antigos, em pesquisas. E essas visões que vêm lá da Grécia Antiga, apesar delas serem criadas há muito tempo, eu enxergo o quanto elas são válidas e são atuais. O primeiro modelo é a hedonia. O que é hedonia? Ela está relacionada ao conceito que a mídia que a gente vê hoje em dia vende e que o senso comum entende. Fred, o que é senso comum? Esse prazer, os bens materiais, viver uma vida de festa, de farra, de comida, de balada e por aí vai. Assim, isso é importante também, tá? Não quer dizer que a gente não vai viajar, que a gente não vai curtir uma festa, que a gente não vai tomar um vinho. A galera aí do Sul que gosta de tomar vinho, eu que sou do Rio que gosto de tomar uma cerveja. Bacana, a gente pode fazer isso. Isso também é importante e também faz parte da felicidade. Mas de acordo com esse segundo modelo, que é o eudaimonia, a felicidade ela está relacionada à questão do propósito. O
que é o propósito? Que é você viver em função de uma missão maior. Somente viver esses prazeres individuais que atende esse próprio ego nosso. E o que a psicologia positiva ela se diferencia da psicologia tradicional? A psicologia tradicional ela foi criada há mais de 100 anos, como vocês estão vendo aqui no slide, e durante a maior parte do tempo desse período, ela dedicou quase que exclusivamente ao estudo de quê? De problemas humanos, como depressão, transtorno bipolar e outras doenças. E aí vem a psicologia positiva, que estuda o quê? Estuda aquilo que faz a vida valer a pena. Os mestres e fundadores da sociedade, eles resolveram criar essa ciência, que é a psicologia positiva, para estudar aquilo que realmente faz valer a pena. Fred, o que faz valer a pena? Os nossos talentos, as nossas capacidades, aquilo que a gente tem de bom, aquilo que a gente tem de melhor. É claro que muitas coisas na nossa vida a gente precisa aprimorar, que já está dentro da gente, tá? Essas coisas já estão dentro da gente. Só que a gente precisa aprimorar. A gente tem várias oportunidades. Eu falo muito que o conhecimento ele é perecível. Ou seja, quanto mais a gente estuda, a gente se desenvolve, melhor para a gente. E eu sempre digo às pessoas, até puxam minha orelha, Fred, a faculdade que eu fiz há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, está valendo? Alexandre, Eu viro e falo, vai no meu esquece. quarto, tem uma caixa, pega aquele fone ali, no meu quarto, tem uma caixa no chão, pega um fone que está ali em cima. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar no mudo. Foi? Deixa eu voltar, tá, meninas? Desculpa. Não, sem problema, sem problema. E diante disso, a psicologia ela foi criada por esse senhorzinho simpático, que é o Martin Seligman, com esse objetivo, o estudar a felicidade humana, o estudar o bem-estar. Espera aí. Coloquei. Tá bom. Foi. Então, o Martin Seligman foi o criador da psicologia positiva, que foi criada pela Associação Norte-Americana de Psicologia no final dos anos 90, com o objetivo de quê? De estudar a felicidade e de estudar o bem-estar. E aí, entrando mais a fundo na psicologia positiva, eu quero deixar uma coisa bem importante nesse início para a gente aqui nessa discussão. A felicidade e a psicologia positiva, elas não estão relacionadas a essa imagem que a gente está vendo aqui na tela. Essa imagem aqui, ela traduz o quê? Está todo mundo feliz, está todo mundo sorrindo, está todo mundo com emoção positiva, ninguém tem boleto, ninguém tem dívida, não tem corona, não tem doença, não tem nada. Essa é a imagem perfeita, né? É a vida perfeita. E, na verdade, não é isso. Se a gente for parar para pensar nisso, a gente ia viver uma sociedade anestesiada, com as pessoas prostradas, as pessoas vivendo talvez por álcool, por drogas, por remédios, por esses momentos, por esses prazeres momentâneos que eu disse lá atrás que a gente vive, que é a cerveja, que é a balada, mas que ao médio e ao longo prazo, isso não é saudável para a gente. Isso não vai trazer coisa positiva para a gente. E isso, infelizmente, é algo que está presente no mundo. E, na verdade, a psicologia positiva, ela não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Ela considera que a felicidade em si, ele é um tema muito mais complexo. E que envolve, sim, olha o que a gente falou antes, lá no bate-papo, envolve momentos de tristeza, envolve dificuldade, envolve momentos de reflexão, mas são esses momentos de dificuldade, são nesses momentos difíceis que a gente vai sim, que a gente deve ser forte e a gente deve montar um plano para a gente mudar a nossa vida. Ou seja, se na vida a gente não tiver esses momentos de introspecção, de reflexão e até mesmo de infelicidade, gente, desculpa, a gente não vai evoluir. A gente não consegue evoluir. Então, vou falar um pouquinho aqui sobre algumas abordagens da psicologia positiva. Tem 2 modelos que a psicologia positiva ela traz e que elas estudam o tema felicidade. O primeiro dele é a felicidade autêntica. O que é felicidade autêntica, Fred? São as emoções positivas,
são o engajamento e o sentido e propósito. São 3 itens que a gente estuda na felicidade autêntica. As emoções positivas, a gente fala sobre o prazer, sobre entusiasmo, sobre êxtase, sobre conforto. O engajamento, que lá fora é chamado de flow. O que é o engajamento? É a gente se entregar plenamente a uma atividade e viver 100% no agora. Eu vou falar do engajamento lá na frente, mas esse momento, para mim, é um momento de engajamento. É um momento que eu estou concentrado, que eu estou me dedicando 100%, que eu estou me entregando para vocês. Então, parece que a pessoa está anestesiada e está vivendo aquele momento ali com muita energia. Isso é o engajamento. E o sentido e propósito, que a gente pergunta qual que realmente é o nosso sentido na vida. E isso não é basicamente um achômetro. Isso tudo é baseado em estudos, são elementos que estão baseados na ciência. E o que eu, Fred, eu considero mais bacana, mais legal na psicologia positiva é como essas abordagens elas se diferenciam de muito livro, muita teoria de autoajuda que a gente vê por aí. É a frase que muitas pessoas falam, né? Como é que eu vou comprar um produto de alguém? Como é que eu vou comprar uma ideia de alguém dessa pessoa que não tem resultado? Como é que eu vou comprar um curso? Como é que eu vou comprar uma mentoria de uma pessoa que não tem resultado com a própria vida? Então, essa é a diferença da psicologia positiva. E aí, começando a destrinchar um pouquinho a felicidade autêntica, a gente começa pelas emoções positivas. Eu sou apaixonado por essa foto. Também gosto de ficar assim, tá? Já quero deixar bem claro que eu gosto de ficar nessa posição. E essas emoções positivas, Fred, o que elas trazem para a gente? Elas são emoções que elas são muito relacionadas a prazeres de quê? Vindos de alimentos, de bebida, até mesmo de prática de esporte, que pode ser uma emoção positiva. Mas a grande questão que a gente tem que refletir em relação a essas emoções positivas é exatamente isso. Quem não gosta de assistir TV, tomar uma cerveja, tomar um vinho, comer um queijo, ficar sem fazer nada? Eu adoraria ficar nessa pandemia assistindo Netflix, tomando cerveja, entendeu? Sem fazer nada para ninguém. Mas até que ponto isso vai ser saudável para a minha vida? Se eu ficar o dia inteiro assistindo televisão e tomando cerveja, que a princípio são 2 atividades que trazem emoções positivas, o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com a vida de uma pessoa que a felicidade está baseada somente nisso? Essa imagem diz muito do que eu falei. O que vai acontecer? Você vai ficar preso no seu sofá, você vai ficar ancorado, olha aqui no cantinho essa bola de prisão, você vai ficar ancorado nessa sua vida de cerveja, de cigarro, você vai engordar, você vai perder a saúde. E essa é uma reflexão muito importante que eu quero deixar para vocês. As pessoas podem simplesmente pensar, Fred, esse prazer momentâneo, ele me traz felicidade, eu vou fazer isso tudo. Beleza, você pode fazer isso tudo. Ok você fazer isso tudo. Só que vai ser uma felicidade de curto tempo. E quando a gente fala de emoção positiva, eu falo e eu vendo e eu acredito em emoção saudável. A emoção positiva, ela não pode ser uma coisa que traga coisas ruins para você. Ela tem que ser uma emoção saudável. E por falar em emoção saudável, eu já quero deixar aqui um primeiro exercício, que eu sou apaixonado por esse exercício, que é a pasta das emoções positivas. Não sei se vocês já conhecem esse exercício. É um exercício que eu já fiz há 3 anos atrás, eu sempre faço, eu sempre revisito, que é o seguinte: você tem o seu laptop, você tem seu telefone, você tem seu smartphone. O que vocês devem fazer? Peguem as músicas que vocês mais gostam, pegam os vídeos que vocês mais gostam, as fotos de família que vocês mais gostam, os textos que vocês leem na internet, ou algum refrão de um livro, de alguma coisa. Crie uma pastinha no seu computador, no seu tablet, no seu telefone, que fique de fácil acesso para você. Por quê? Porque naquele dia que você está meio down, você está meio tristinho, meio chateado, você já vai lá no automático e pimba, clica lá nessa pastinha e você vai abrir, você vai ver uma foto da sua filha, do seu filho, da sua mãe, do seu pai, daquela viagem que te marcou tanto.
Então, é um exercício gratuito, é um exercício que vai te trazer uma lembrança, que vai te trazer uma emoção positiva e que com certeza vai trazer um acalento para o seu coração no momento que você está precisando. Então é isso, faça uma pastinha com música, com foto, com vídeo, com texto. E essa pastinha também ela pode ser física, tá, gente? Eu sempre falo que é o baú das emoções. Talvez você tenha aquela caixinha, você tenha as fotos antigas, um ingresso de cinema, uma carta do namorado, da namorada, e isso faz bem para a gente quando a gente vê. Isso são as emoções positivas. Pulando para o segundo item da felicidade autêntica, a gente tem o engajamento, o flow. Por que eu coloquei a imagem do nosso ídolo Ayrton Senna aqui? É muito comum a gente ver o engajamento, a gente ver o flow no meio dos esportes. Por isso essa imagem. Mas assim, o engajamento ele se aplica a qualquer momento. Como eu disse antes, eu estou no momento de engajamento com vocês. Mas pela natureza dos esportes, acaba sendo mais fácil da gente exemplificar. Fred, o que é engajamento, afinal? Conta para mim o que é engajamento. É aquele momento que você está pleno na atividade que você está realizando, sem nenhum tipo de distração, sem ninguém do lado te enchendo a paciência, enchendo o saco, sem nenhum tipo de pensamento no passado, no futuro. Ou seja, você está 100% entregue para aquela atividade que está sendo realizada naquele momento. Quem aqui nunca teve esse momento? Todo mundo tem esse momento. Todo mundo tem esse momento. E certamente vocês já viveram essa sensação muitas vezes. Aquele momento, por exemplo, acontece muito comigo. Eu estou de noite, estou escrevendo alguma coisa, estou desenvolvendo algum projeto e estou concentrado. E quando eu olho para o relógio, 2 da manhã, 3 da manhã, o tempo já passou. E você está tão concentrado, aquilo está te fazendo tão bem, que já passou. E esse é o sentido do engajamento. Mas, Fred, eu posso ficar o dia inteiro, 24 horas por dia, engajado? Não, não pode. Isso não existe. A gente tem a vida cotidiana nossa, que tem distração, que tem família, que tem conta, que tem boleto, que tem a pandemia, que tem... Enfim, tem muita coisa. Mas é importante a gente ter esses momentos de conexão plena com aquilo que a gente está fazendo. Tem um exemplo muito bom que eu gosto de dar. Quem é mãe aí, quem é pai, sabe muito bem disso, das crianças. As crianças, quando elas estão concentradas, elas estão realizando as brincadeiras ou conversando com as outras, elas criam aqueles mundos imaginários, aqueles momentos imaginários, e na maioria das vezes, elas estão nesse estado de flow. Ou seja, você tenta falar, você fala, Maria, João, eles não te ouvem, não. Eles nem querem saber que você está ali. Entendeu? Eles vão que vão, eles continuam, eles não querem voltar para casa, eles querem ficar com os amigos. E isso é muito natural nas crianças, mas infelizmente a gente vai perdendo isso quando a gente vira adulto, a gente perde isso ao longo do tempo. E outro exemplo bom também que eu quero passar para vocês, que eu particularmente não consigo, é algo que eu confesso que eu preciso trabalhar, é a meditação. Quem aí tem prática de meditar? Quem aí consegue meditar? É um momento de flow. Desde a técnica mais simples, daquele ambiente em silêncio, onde você fica atento à respiração, você fica atento ao exercício, você consegue meditar, você fica nesse estado de flow que eu disse. Eu preciso meditar, confesso que eu preciso aprender isso. Mas acho que no próximo encontro eu confesso que eu melhoro. Eu prometo que eu melhoro isso para vocês. Só que assim, nem tudo é perfeito, tá? Nem tudo é perfeito. Nesse momento de flow, eu quero fazer uma comparação agora. Da maneira que as emoções positivas, elas podem ser despertadas através de atividades saudáveis ou não. Lembra lá atrás daquele senhor gordo tomando cerveja, fumando, e da caixinha de memória positiva que eu falei para vocês. O flow, ele também pode ter algo não saudável. Eu trouxe para vocês aqui uma frase de uma matéria que teve na Folha de São Paulo, do sobrinho do Ayrton Senna. O Ayrton Senna, ele é considerado um super-herói aqui, e o sobrinho dele disse: meu tio era competitivo até demais nas brincadeiras. Ele era competitivo até nas brincadeiras e não gostava de perder de mim.
que levava vantagem por ser muito mais leve. Por isso, sempre arrumava um jeito de fazer um motor mais forte no jet ski. Ou seja, esses defeitos, eles são ruins, eles geram vício pelo flow. É aquela pessoa que ela está ligada naquele estágio máximo de entrega para aquela atividade. E esse é um ponto de atenção. Porque se a pessoa ficar sempre pensando nisso, em vencer e ser melhor que o outro, e de desafio, etc., isso pode se tornar um vício e afastar essa pessoa das outras áreas da vida. Por exemplo, relacionamento. Se você está muito engajado com o seu esporte, por exemplo, será que você não está deixando nada para trás? Será que você não está deixando a sua esposa, o seu esposo? E a questão de relacionamento, ela é muito importante quando a gente fala de temas como felicidade e como bem-estar. E o terceiro ponto da felicidade autêntica é o sentido e propósito. A gente falou sobre as emoções positivas, que é o primeiro ponto. A gente falou sobre o engajamento. E para fechar, a gente fala sobre o sentido e propósito. O que é sentido e propósito? É algo que muitas pessoas hoje em dia não têm nenhum tipo de reflexão. E isso é muito complicado, tá? As pessoas que estão participando aqui, é um ponto de atenção. As pessoas nessa vida corrida de hoje que a gente tem, não tão corrida que a gente está na pandemia. As pessoas estão em casa, estão sem trânsito, estão sem essa correria do dia a dia. Mas as pessoas simplesmente elas vivem, correm atrás do seu trabalho, do seu salário, para pagar suas contas, dos seus empréstimos. E muitas vezes, essas pessoas, elas estão insatisfeitas. Elas andam, elas vivem sem sentido nenhum de vida mais aprofundado e mais amplo. E esse sentido, ele precisa conectar a algo maior do que a gente mesmo. E essa é uma questão muito importante quando a gente fala de propósito. Vocês aí que estão participando dessa Masterclass, vocês já têm propósito de vida definido? Respondem aí no chat que depois eu vou ver. Sim, não, estou estudando, estou procurando, já tive propósito, não tive, já mudei de propósito. Então, vamos refletir sobre esse propósito de vida. Que esse propósito ele pode ser aplicado também, e é o melhor propósito, tá? Você ser aplicado para a humanidade, para o seu bairro, para a sua comunidade, para um grupo específico, para o mundo em geral. E essa é uma questão fundamental quando a gente fala de propósito e de vida nobre e que realmente vai trazer a felicidade para a gente. Então, um propósito importantíssimo. A gente pode fazer outro dia uma outra masterclass para falar de propósito, que eu também sou apaixonado por esse tema. Tem umas técnicas muito bacanas para compartilhar com vocês. E aqui eu trago mais um exercício, que é o exercício chamado A Sua Missão. O que é esse exercício, Fred? É um exercício para vocês refletirem sobre os propósitos de vida que vocês estão tendo nesse momento. E que, principalmente, que vocês possam documentar isso e para terem um acompanhamento. Fred, que acompanhamento? Daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. E quando vocês voltarem nessa documentação, nesse acompanhamento, vocês vão enxergar como vocês estão conectando com o propósito que vocês escreveram. Então, qual que é o exercício, Fred? Vocês vão pensar num cenário fictício, que vocês estão com 70, 80 anos de idade. E aí vocês projetem a cidade mais avançada e vocês vão pegar um papel e uma caneta e vocês vão escrever até agora o que foi a vida de vocês e quais os principais momentos que você viveu nessa vida. Esse exercício, eu também já fiz ele uns 3 anos atrás. Eu já fiz outras cartas, eu já revisitei outros momentos. E assim, eu sempre falo que quando eu vejo algo no papel, quando eu vejo algo escrito, aquilo fica muito mais claro para mim. E nesse exercício você vai entender os valores da vida que você quer viver. Mas o mais importante que você escreveu naquela carta são esses valores que a gente está se conectando. É o estilo de vida que a gente quer viver, é a forma de viver, é o jeito de viver e principalmente o seu propósito. Então, é um grande desafio para as pessoas. Não só saber qual o propósito de vida, mas também como encontrar uma atividade, um trabalho, uma dinâmica de vida que você aí, do outro lado,
você consiga aplicar esse propósito no dia a dia. Então, é simples. Se projetem com 70, 80 anos de idade, escrevam, coloquem no papel, na caneta, como é que vocês viveram, quais foram os momentos importantes. E quando vocês lembrarem, seja daqui a 1 ano, 2 anos, 6 meses, vocês peguem essa carta e vocês revisitem essa carta. É um exercício muito, muito prazeroso de se fazer. E agora a gente entra na segunda parte da nossa Masterclass, que é a segunda abordagem da psicologia positiva, que é o modelo PERMA. Deixa eu beber uma aguinha aqui. E como esse modelo PERMA, ele se diferencia da visão anterior, que é a felicidade autêntica. Esse modelo PERMA, ele está descrito no livro, que o português é Florescer, o título é Florescer. Ele é do pai da psicologia positiva, que é do Martin Seligman, que no final eu vou dar a indicação desse livro, tem as fotinhas para vocês verem. E esse modelo ele é feito de 5 elementos. As emoções positivas, que a gente já falou lá atrás. O engajamento, que é o flow que a gente também falou. E aí tem coisa nova. A gente fala dos relacionamentos positivos, do propósito, que a gente também já falou, e da realização. E esse modelo PERMA, a gente já começa com uma distinção importante. Qual que é a diferença do modelo PERMA para o modelo anterior? O modelo PERMA, ele está ligado a mais 2 sentidos. O modelo anterior, que era a felicidade autêntica, ele era muito focado nas emoções positivas. Lembra lá do senhor bebendo cerveja e comendo snack vendo televisão. Enxerga a felicidade como algo muito dependente das emoções. E esse modelo PERMA, ele já amplia a nossa visão. Ele é claro que é um conceito mais amplo e que ele olha para o bem-estar e não só para a felicidade, e que não só envolve as emoções positivas. Ou seja, o ser feliz, pessoal, ele envolve também outras dimensões da vida. E quando a gente fala dessas dimensões do PERMA, quais são? Os relacionamentos, eles são intuitivos. A gente vê aqui, família, amigos, que são componentes de bem-estar. E a realização, faça acontecer e deixe sua marca no mundo. O engajamento, a gente já falou, que é o flow, que significa estar presente, vivendo 100% de cada momento da vida, que é o envolvimento com a atividade total, onde esquecemos de nós mesmos. Os relacionamentos, a missão, o sentido e o propósito, e a realização. Isso tudo é importante para a nossa noção de felicidade. E aqui eu quero abordar rapidamente a aplicação da psicologia positiva e algumas áreas. A gente vai começar a falar sobre a educação. Tá? Educação, que é algo, claro, fundamental, a gente está vivendo num momento de pandemia, que os conteúdos, que as lives, que as masterclasses estão bombando, estão despontando aí para as pessoas. Então, a gente tem muito conteúdo bacana para a gente consumir. E a educação, ela não é quando a gente só fala em educação infantil, mas sim educação para nós adultos aqui. E cada vez mais esse conceito de educação ao longo da vida, ele tem aumentado e a gente tem visto essa importância desse conceito. Em contraposição daquele conceito que eu disse lá atrás. Você faz a sua faculdade, ó, tchau, um beijo, você não faz mais nada. Você faz uma faculdade, você faz uma pós-graduação, você faz algum cursinho e acabou. Gente, conhecimento, eu disse isso hoje, conhecimento é perecível. O que você aprendeu há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 6 meses atrás, esqueçam. Vocês podem se reciclar, vocês podem aprender de novo, que muita coisa é diferente. Então, guardem isso. Conhecimento, ele é perecível. A gente precisa se reciclar todas as vezes. E eu vou trazer para vocês aqui um exemplo de educação infantil que também se aplica a qualquer curso de pós-graduação, MBA, doutorado, etc. Deem uma olhada nessa tirinha aqui. Vou dar 2 minutinhos para vocês lerem.
Gostaram? É muito disso que a gente vive hoje. Como deu para vocês perceberem, ela tem um ar meio cômico. Mas é isso que acontece hoje em dia nas escolas. As coisas que realmente valem a pena a gente aplicar na nossa vida enquanto adulto, elas não são ensinadas. Fred, o quê? Finanças. Você aprende finanças pessoais na escola? Não, você não aprende. Você aprende respeito ao próximo? Talvez em alguma matéria, mas você não tem algo mais focado nisso. Então, essas disciplinas, elas não são ensinadas, ou elas são ensinadas numa parte mais restrita do tempo. Em contrapartida, tem coisa que a gente nunca vai usar na vida. Fred, eu sou um cara de humanas. Se perguntarem para mim, Fred, quanto é 2 mais 2, eu vou falar que vai dar 5. Eu não sou de números. Exemplo, eu sofria na época da escola com biologia, química, fórmula, e eu me pergunto hoje em dia, para que eu estudei aquilo? Para que a gente estudou certas coisas se a gente não usa na nossa vida hoje em dia? Para que aquelas fórmulas de matemática, aquelas equações que eu ficava desesperado para aprender? Gente, o que você... É claro, quem é de humanas, de exatas, vai estar falando assim, é a minha vida número. Mas assim, eu não lembro de mais nada disso. Eu lembro que eu tenho ódio daquilo que eu estudei lá atrás. Que eu penso e falo, caramba, para que eu estudei isso? Então, eu nunca utilizei esses conhecimentos na minha vida. E isso, ela se aplica a uma série de outras matérias, que reflete o quanto tempo a gente está estudando com coisas inúteis. E as coisas que são atrativas, a gente simplesmente não estuda. E isso, hoje em dia, quem tem filho pequeno e adolescente, deve estar percebendo que as crianças, elas já vão para a escola com celular e com tablet. Já faz parte do material escolar. Então, as crianças, elas ficam entretidas no celular, elas ficam entretidas naquele tablet. E se o professor que estiver lá na frente dando aula não tiver uma didática muito boa, não for dinâmico, ele pegar o disco, copiar e colar, as pessoas não vão prestar atenção. O professor hoje ele tem que ser dinâmico, ele tem que ser participativo. Porque assim, se perguntar para mim, se eu fosse criança, Fred, o que é a equação do segundo grau? Google, 2 segundos, eu já tenho a resposta. Então, eu não preciso do professor ali. Então, o professor hoje, qual que é a função da educação? Não é só simplesmente colocar o conhecimento na cabeça das pessoas. Isso não vai funcionar. É fazer a criança pensar. Está aí a chave do negócio. Você provocar que as pessoas sejam seres pensantes. Não é você colocar uma opinião já formada na cabeça das crianças. E tem algumas instituições que elas são mais restritas em relação a isso, elas são mais duras. Mas eu vejo que outras, e a maioria delas, elas formam as crianças, os adolescentes, para a vida e com dinâmica. Então, qual que é a realidade? Antigamente, quero que meu filho seja administrador e ganhe muito dinheiro. Isso, tchau, beijo. Não existe mais. Agora, quais são os talentos do meu filho? Como posso ajudá-lo a descobrir seus talentos e exercê-los em sua profissão? Ou seja, a psicologia positiva, ela propõe, na verdade, o que está isso aqui na tela. Uma educação que auxilie, que ajude a descobrir os talentos da criança, que ajude a descobrir os nossos talentos e colocar esses talentos a serviço da felicidade e a serviço do bem-estar daquela pessoa e da comunidade em geral. Isso é muito importante na educação. E agora, partindo para o segundo tópico, que eu acho que é um tópico que vocês vão gostar bastante, que é a aplicação da psicologia positiva no trabalho. Então, essa aplicação, esse estudo, na verdade, ele mostra 3 formas das pessoas lidarem com o trabalho. Primeiro, vamos lá. Trabalho como trabalho. Fred, trabalho como trabalho é o quê? Bater ponto. Você chega, bate seu ponto, faz o seu trabalho, não faz mais nada, dá o seu horário, você fica na frente do seu negócio de ponto lá, deu 5 da tarde você já bateu, tchau, desceu o elevador, vai para casa. Ou seja, é um trabalho que você não tem expectativa nenhuma, é um trabalho que você faz
para pagar as contas no final do mês e que, principalmente, não existe um sentido maior de autorrealização e de felicidade. Ou seja, você simplesmente trabalha porque você precisa. Ponto número 1. Ponto número 2. Trabalho como carreira. Aí a situação já muda um pouco de cenário, Fred. O que é o trabalho como carreira? É um trabalho que não necessariamente te deixa tão feliz, mas que você tem uma parcela de realização. Ou seja, traz alguma realização para você. E a carreira, quando você trabalha focando em carreira, você vislumbra a possibilidade de crescimento, tanto horizontal quanto vertical, e isso traz para você uma motivação adicional. Isso traz. Esse é o trabalho como carreira. Agora, Fred, mundo perfeito, mundo ideal, trabalho como chamado. Ou seja, é a forma mais saudável de você trazer felicidade para as pessoas, que é você encontrar o seu propósito no seu trabalho. Que é, você vai ganhar o seu dinheiro, você vai fazer o que você ama, você vai ajudar os outros, você vai ajudar a sociedade. Eu vejo um exemplo muito bacana para ilustrar para vocês um trabalho como chamado, é o próprio trabalho voluntário. Quantas pessoas não fazem trabalho voluntário e que emanam o bem para outras pessoas? E, claro, são remunerados por isso. Eu conheço CEOs, conheço gerentes que são heads de voluntário, que fazem porque amam, vírgula, também ganham dinheiro com isso, porque as pessoas precisam pagar suas contas, mas que fazem com amor. Ou seja, quem aqui levanta todo dia e fala, uhul, vou trabalhar, vou trocar de roupa, vou tomar banho, vou trabalhar? Eu espero que 100% das pessoas, porque assim, essa fica a minha reflexão. Até que ponto vocês estão conseguindo fazer isso? Até que ponto vocês estão acordando todos os dias, seja no trabalho que você pega um ônibus, um carro e vai para o escritório, ou que você está em home office, ou que você é empreendedor, ou você tem uma loja, tem uma empresa. Até que ponto o seu trabalho hoje em dia não é algo simplesmente para vocês pagarem suas contas no final do mês? E até que ponto você está num trabalho que você gosta e que você se realiza? E aí fica a minha pergunta. E se você que está participando nessa Masterclass agora não esteja num trabalho como chamado, não esteja num trabalho feliz, que plano de ação que você aí do outro lado está tomando para mudar de vida e realmente construir uma carreira focada nesse trabalho como chamado? Eu acho que fica essa provocação para quando a gente terminar esse momento hoje, a gente colocar a cabeça no travesseiro, refletir e ver em que situação a gente está nesse momento em relação a trabalho. Então, em relação ao trabalho, a visão da psicologia positiva, ela traduz exatamente nisso aqui. Você criar um ambiente de trabalho onde os feedbacks e as avaliações de desempenho elas estejam focadas nos pontos fortes das pessoas, naquilo que elas já têm. Só que assim, às vezes elas nem sabem que tem, mas que são algo que as pessoas podem trabalhar, mas que seja um potencial que possa ser desenvolvido. Ao invés de você focar naquele velho feedback de ponto fraco que as pessoas nem conseguem desenvolver. Então, o que é passado? Feedbacks e avaliações de desempenho com foco nos pontos fortes, nos pontos fracos, desculpa. E essa é uma visão bastante interessante. O que é hoje? Gestão de pessoas voltadas para utilizar o melhor de cada um. E a gestão atual, ela é muito disso. É da gente trazer as pessoas, utilizar as pessoas, o melhor de cada um delas. Eu, por exemplo, sou formado em marketing. Conheço pessoas que são formadas originalmente em geografia, em biologia, que trabalham com pessoas. Ou seja, não necessariamente você está seguindo a sua formação original. Você tem um talento que ele foi descoberto e que ele foi aproveitado. Ou seja, nas empresas hoje, no mundo corporativo, a gente enxerga muito isso. Dos cargos eles serem desenhados, dos cargos serem construídos, muito em função dos talentos das pessoas. Então, isso é o futuro, tá? Isso já acontece e a tendência é que aconteça ainda mais. Então, vamos focar nisso aí. Feedback com ponto fraco, acabou, não existe mais. Vamos focar na gestão das pessoas voltadas
ao melhor que cada uma dessas pessoas tem para oferecer para a gente. E para finalizar as aplicações da psicologia positiva, eu vou falar sobre um tema que é mais delicado, que a gente tem que ter mais cuidado, que é a aplicação da psicologia positiva na saúde. Essa imagem, ela traduz muito o que vem acontecendo hoje em diversos países do mundo, inclusive aqui no Brasil. Quando a gente fala da busca pela felicidade, pessoal, muitas pessoas têm buscado essa tal felicidade através das drogas legais, das drogas ilegais. Essas drogas, elas estão disponíveis nas farmácias e elas são consumidas cada vez mais nos últimos anos. Eu lembro que eu fui para os Estados Unidos no ano passado e tinha um medicamento chamado Melatonin na gôndola da farmácia. Melatonin é melatonina, é como se fosse um Rivotril para você dormir. E as pessoas lá consumem isso desesperadamente. As pessoas tomam 2, 3 cápsulas para dormir. Para dormir, as pessoas falam, eu vou dormir igual um anjinho. Será que você realmente precisa disso? Ponto número 1. Ponto número 2. Você procurou um médico para isso? Tem uma pesquisa que diz, que é do Centro de Controle e Prevenção de Doenças e Uso de Antidepressivos, que esse consumo desses medicamentos aumentou, chuta quantos por cento, pessoal, nos Estados Unidos? 400% nos últimos 20 anos. 400% é coisa para dedéu. É muita coisa. E essa classe de drogas, dessa classe que é mais prescrita, são pessoas jovens, de 18 a 44 anos. Ou seja, é lógico que muitas pessoas precisam desses antidepressivos, até porque elas podem ter alguma doença que ela precisa ser tratada. Mas é muito claro, se a gente fizer alguma busca na internet, que a gente vai ver milhares de opiniões de especialistas dizendo que o uso como drogas desses antidepressivos são usados por pessoas que não precisam disso. É o exemplo da melatonina. Será mesmo que um jovem de 20, 22 anos, 25 anos precisa tomar remédio para dormir? Será que ele realmente precisa disso? E são pessoas que em determinado momento da vida elas começam a tomar porque talvez tinha uma necessidade, mas depois criou uma relação, criou uma dependência psicológica na pessoa. E a pessoa tem essa visão equivocada de que ela não pode ficar nesse tipo de vida sem esse medicamento. E eu vejo muitos exemplos, principalmente no mercado corporativo, que as pessoas estão infelizes com as suas carreiras, as pessoas estão infelizes com as suas vidas, mas elas continuam produzindo num nível de performance muito em função de drogas como os antidepressivos. E aqui eu tenho um exemplo aqui que eu vou ilustrar, que é o caso do Gabriel. Quem que é o Gabriel? Coloquei Gabriel porque é o nome do meu pai, tá? Para lembrar. O Gabriel, eu vou mandar esse case para vocês no final, para vocês acompanharem, para vocês lerem. O Gabriel, ele é um executivo de sucesso. Essa é uma imagem ilustrativa também. Ele está passando por problemas de estresse, de esgotamento, e eu enxergo que muitas pessoas têm convivido com muitos Gabriéis aí nesse mundo corporativo. Então, não é à toa que essa nova geração que a gente vê por aí, geração Y, X, Z, elas estão querendo mudar de carreira. Ou seja, muitas vezes focado no empreendedorismo. Por quê? Tem muitas empresas que te cobram muito resultado, que te pressionam, que você tem problemas psicológicos, que você tem esgotamento, que você tem estresse. E essa pressão ela é tão grande que, se ela não for bem trabalhada, ela vai acarretar numa série de problemas de saúde. Então, eu vou deixar esse texto disponível para vocês, que é bastante interessante, do Gabriel. No final da apresentação eu vou encaminhar para vocês. Vocês leem, tem 3, 4 páginas, mas é uma ilustração muito bacana de como a gente pode trabalhar melhor essas emoções no mercado de trabalho. Então, a gente falou sobre educação, a gente falou sobre trabalho,
e a gente falou sobre saúde. São itens que eu considero ser bastante importantes. E aqui eu vou deixar para vocês, a gente está encerrando, vou deixar para vocês algumas indicações de livros e de filmes. Livros, tem o Felicidade Autêntica, que é do Seligman, que é maravilhoso. Também do Seligman tem o Florescer. São livros que, se vocês querem se aprofundar na psicologia positiva, leiam, porque eu considero que são bíblias. Tem o Jeito Harvard de Ser Feliz, que também é muito legal. E tem A Ciência da Felicidade, de Luiz Gaziri, que é muito legal também. Se vocês querem começar a vida de vocês, quiserem entender mais a fundo, o que eu falei hoje não foi 1% do que a psicologia positiva ela mostra. Foi só como é que eu posso falar? Um spoiler, um teaser, para deixar vocês com água na boca para descobrirem a psicologia positiva. Então, esses livros são muito legais, são referências para a psicologia positiva. E tem 4 filmes que eu também gosto muito de indicar. Eu vou começar da direita para a esquerda, que é A Procura da Felicidade, com Will Smith. Quem não assistiu, esse é um filme clássico, assista. Fred, já assisti, assiste de novo. Você vai ter uma outra visão quando você assistir. Fred, assisti semana retrasada, assiste de novo. Você vai ter uma outra visão. Tem um filme que não tem nada a ver com psicologia positiva, que é chamado Um Senhor Estagiário, que é com Robert De Niro e com a Anne Hathaway. Eu já assisti esse filme umas 10 vezes, por aí. Todas as vezes que eu assisto esse filme, eu tenho um insight diferente. Então, o filme, quando é bom, a gente tem que trazer coisa boa. Pulando para outro filme, a gente tem um Ganhar ou Ganhar, que a gente fala especificamente do engajamento, do flow. A gente tem um Tempo de Despertar, que é um clássico sensacional, nada mais, nada menos, com De Niro também e com Robin Williams. E a gente tem um Encontrando Forrester, que a gente fala de amizade, de relacionamento com o Sean Connery. Então, queria deixar aqui, para quem não segue meu trabalho, não conhece melhor o meu trabalho no Instagram, é o @FredRubac. Me sigam lá, eu posto algumas coisas legais de vez em quando. Eu não posso falar muito bem, né? Porque senão eu vou estar puxando sardinha para o meu lado. E eu vou mandar para vocês, se vocês quiserem, apontem um celular de vocês para esse QR Code que está aqui na tela. Se vocês não conseguirem, eu vou colocar no chat o link para vocês. Vocês só vão colocar o seu e-mail. Vocês mandam o e-mail de vocês, que eu vou mandar para vocês o material, eu mando essa apresentação e mando, além desses exercícios que a gente fez, vou mandar o caso do Gabriel e vou mandar alguns outros para vocês se divertirem um pouquinho. Vou tirar da apresentação aqui, que eu vou mostrar uma outra coisa legal para vocês agora. Espera aí. Deixa eu tirar da apresentação. Conseguem me ver? Foi, conseguem. Já mandei no e-mail também. Boa. E aí, gente, vamos falar de psicologia positiva. O que vocês acharam? Nossa, que maravilha, né? Esse conteúdo é um presente que está nos dando, que a gente entende hoje, né, com leigo, que felicidade é a conquista de muitas pessoas, de algumas pessoas, a conquista dos bens materiais, né? Do ter, não do ser, não de viver, não de cuidar do outro. Mas o momento é um novo olhar, Fred, né? Um novo despertar. É isso. E quando a gente entende um pouquinho o porquê das coisas, as coisas ficam mais claras, sabe? É claro, algumas pessoas falam, Fred, você é psicólogo? Não sou e nem tenho o poder de clinicar ninguém. Tanto que isso é uma questão muito, muito debatida por especialistas em psicologia positiva. Quem pode estudar a psicologia positiva? Quem pode disseminar a psicologia positiva? São os coaches, são os gestores, são os líderes. Isso, a psicologia positiva vai ajudar você a quê? Em primeiro lugar, autodesenvolvimento. Você vai se autoconhecer. Segundo lugar, você vai ajudar as pessoas. Você que é coach, você que desenvolve pessoas, você que é um líder, você vai fazer uma melhor gestão dos seus liderados. Então, você pode aplicar esse estudo em vários âmbitos da sua vida, sabe? Mas, em primeiro lugar, é para você. Em primeiro lugar, você aplica para você. Você entende. É a mesma coisa da comunicação não violenta. Eu também falo bastante sobre comunicação não violenta. Como é que você pode aplicar isso para você?
você entender como é que você fala melhor com as pessoas. Tudo, na verdade, é um link. Você linka os assuntos que eu falo, é psicologia positiva, você fala de felicidade, você fala de comunicação não violenta, tudo faz um globo. A gente se blinda para quê? Para levar o melhor para as pessoas, para levar o melhor conteúdo, para levar uma mensagem positiva, para você levar energia para as pessoas. E isso é muito bacana, você compartilhar e você dividir com as outras pessoas, entendeu? E aí, vamos ver se tem perguntas aqui? Deixa eu ler. Otimismo com olho na realidade, felicidade individual. Isso aí, felicidade é individual, é pessoal, particular e intransferível. Guardem isso. Pessoal, particular e intransferível. Otimismo com olho na realidade, isso aí, buscar o equilíbrio para tudo. Equilíbrio, vamos falar lá da cerveja, do snack. Não estou dizendo que você não pode tomar sua cerveja e você comer seu snack, não. Você pode, eu faço isso, eu faço final de semana, eu tomo 2 cervejas. Agora sim, eu não posso fazer todo dia. Todo dia eu não posso fazer. Aqui a Carla falando que eu tenho uma caixinha das emoções positivas e nem sabia o que eu estava fazendo. Eu também tenho a minha caixinha. E ela fica lá em cima do armário, que às vezes eu pego ela, vejo, tem algumas coisas, dá aquele saudosismo, mas assim, é o saudosismo positivo que a gente tem que levar. Estou num momento de flow forte na minha vida. Quem está no momento flow forte na vida? Conta aí para mim. Me fala por que você está nesse momento flow. Abre seu coração. Olá, tudo bem? Olá. Primeiro, obrigada por esse conteúdo. Eu que agradeço. É fantástico. Eu sou profissional da área de hotelaria há mais de 25 anos. Uau. E em 2015 eu tive a ideia de fazer um perfil no Instagram para falar sobre viagens. Porque eu adoro viajar pelo mundo, adoro conhecer novas culturas, gastronomias, compartilhar experiências, adoro fotografia. Uhum. E aí esse projeto ficou na gaveta, não foi à frente. Eu tinha lá umas 6 postagens bem tímidas. Agora na quarentena com tempo livre, eu comecei a reviver esse projeto. E aquilo que você falou, eu começo a escrever lá às 23h30, quando eu estou mais tranquilo. Dá 2 da manhã e eu ainda estou lá naquela adrenalina, revivendo minhas viagens. Porque agora, como as postagens estão sendo todas as viagens que eu fiz, eu tenho que reviver aqueles momentos, eu tenho que pensar realmente, até lembrar, recordar um pouco toda aquela emoção que eu vivi. Isso tem sido muito prazeroso para mim. É legal, eu passo né? 3, 4 horas do meu dia extasiada, feliz, cheia de energia, de adrenalina. Até para dormir tá sendo difícil para mim, porque eu fico querendo escrever mais. Eu estou com meu contrato suspenso de trabalho, então isso para mim trouxe uma positividade maior, um maior sentido para os meus dias. E eu acho que todo mundo deveria pensar o que eu poderia fazer hoje, que eu tinha esse projeto lá atrás e não fiz, e que eu gostaria de fazer agora. Porque com tempo livre a gente tem que fazer tudo que não tinha tempo para fazer, né? Mas aí, então, você falou de contrato suspenso, deixa eu só te interromper um pouquinho. Você tinha uma oportunidade de ficar triste, de ficar para baixo, de ficar depressiva, de desistir. O que você fez? Não, eu vou retomar esse projeto, eu vou retomar algo que me deixa para frente, que me faz feliz, que me faz bem. E você reviver esses momentos é muito bacana. Você pega a foto, você olha e você lembra exatamente aquele momento. Hoje, em específico, eu tive uma notícia muito triste. Tem uma casa de show no Rio de Janeiro que ela é muito famosa, não sei se vocês já ouviram falar, chamada Metropolitan. Ela era considerada como a maior casa de espetáculo da América Latina. Ela já foi, claro, Hall, ela já foi da Ipiranga, e eu fiquei sabendo que ela está na iminência de fechar. E veio aquela emoção, eu falei assim, gente, quantos shows eu já assisti ali. Aí me bateu aquela badzinha, eu falei assim, meu Deus, vai fechar. Aí bateu aquela melancolia, sabe? Mas é uma emoção positiva que eu resgatei dos momentos que eu tive lá. E você ter resgatado isso é muito bacana. E te deu ânimo para fazer. Que eu estou
escrevendo nesse momento, eu fiz em 2014. Foi uma viagem que eu fiz ao Peru, eu levei 12 dias viajando. Foi uma viagem linda, super especial assim na minha vida. E ainda falta escrever sobre Cusco e Machu Picchu para encerrar o Peru. Me Então, fala esse Instagram. Escreve o Instagram aqui no chat para eu pegar depois, que eu vou seguir. É @clique na viagem. Todos estão convidados aí. Vamos seguir, @clique na viagem. Eu estou seguindo aqui, vamos lá. Isso aí, Clique conexão. na viagem. Clique na viagem. Fred? Oi. Coloca de novo, fazendo um favor, o recorde, fala, que eu esqueci. O QR Code? Explica, por favor, como é que funciona. E algumas pessoas estão me perguntando aqui. Deixa eu colocar, vou fazer melhor. Vou colocar o link para vocês aqui, tá? Clique o quê, gente? Clique na viagem. E outra coisa também assim que eu gostaria de compartilhar com vocês como experiência que eu venho tendo nessa quarentena, eu tenho me permitido a não me cobrar muito, porque logo no início, quando começou a quarentena, você se cobra produtividade, rotina, você quer fazer exercício todo dia, você quer meditar todo dia. E, gente, a gente também pode ficar sem fazer nada e tá tudo bem. Você pode ficar um dia sem fazer nada, 2 dias, e também tá tudo bem. Eu não tô me cobrando por isso. Se hoje eu tiver com vontade de fazer várias coisas, eu faço. Se não, eu também não faço. Porque a gente reclamava tanto, né? Que a gente não tinha tempo para nada, que era aquela vida corrida. Hotelaria é uma loucura. Você tem hora para chegar, não tem hora para sair, você viaja muito, cada dia é um dia diferente do outro. Então, agora que eu tenho uma oportunidade de ficar tranquila, dormir bastante, escolher como me alimentar melhor, eu tenho feito boas escolhas. Todos os dias você faz escolhas. E você tem vários momentos de engajamento. Então, eu tô nessa vibe aí dessa palestra sua, total. Eu estou muito atenta às minhas escolhas. Não estou bebendo álcool por opção. Eu decidi que eu não quero tomar álcool por um momento, porque eu gosto de beber vinho, espumante. Uhum. Mas agora eu estou naquela vibe de comer coisas saudáveis, de escolher o que eu vou comer. Pode ser um tempo, pode ser para a vida toda, não sei. E se você voltar, e se você amanhã você falar, eu vou tomar meu vinho, tá tudo bem, também. Tá tudo bem também. Então vamos ler mais um pouquinho, ó. Beleza, momento de flow. Só não deixa esse momento de flow atrapalhar os outros âmbitos da sua vida, tá? Deixar o relacionamento, filho, pai, mãe, amigo. Eu tô solteira. Então beleza. Tá ótimo. Tá ótimo. Vamos lá. Estou estruturando, tá na lista dos meus preferidos. Educação financeira, sexual. Sexual também é importante, tá? As escolas não falam disso, não falam de sexualidade. Eu não sou das exatas. Boa. Educação direcionada. As avaliações de desempenho, elas estão desatualizadas. Não é isso. Mas assim, tenho visto muitas empresas mudando de foco em relação a isso, tá? Tenho visto bastante. O Senhor Estagiário, maravilhoso. Esse filme é sensacional. Vou colocar depois na apresentação, vou mandar para vocês. Não tem nada a ver com felicidade, mas é um filme que traz muitos insights, até mesmo de felicidade, tá? E traz sim, do senhorzinho, alguns momentos de felicidade dele. Traz sim. Odeio o modelo atual de desempenho que a empresa que trabalha. Olha aí. Que modelo atual de avaliação de desempenho é esse aí? Né, Carla? Como é que é esse modelo de desempenho? A Márcia e a Carla que estão se conectando aí sobre esse modelo. Então é isso aí. Vamos mudar esse modelo. Então é isso. Falando de felicidade, deixa eu mostrar um negócio para vocês. Esse livro aqui, falar um pouquinho dele rapidinho. Meados do... Já recebeu o seu? Não. Não? A Michelle está aqui também. Acho que ela não recebeu dela. Tem demorado de 10 dias. Tá demorando um pouquinho. Vem a galope, amiga. Louca para ler. Mas o livro tá lindão, tá? Então, o que é esse livro? Meados do ano passado, eu lancei um projeto no meu Instagram chamado O Que Te Faz Feliz. E as pessoas contavam depoimentos do que traziam felicidade para ela.
Eu recebi um contato da editora me convidando para participar de um capítulo. E eu topei participar. O nome são 39 especialistas de todo o Brasil. E o meu capítulo, ele tem o título de Não Perca a Oportunidade de Ser Feliz. E algumas pessoas me perguntam, Fred, sobre o que fala esse livro? Ele fala de reprogramação de crenças, ele fala de autorresponsabilidade, autoliderança. Olha o que eu falei lá da escola, de finanças, de gestão financeira, de autoconhecimento, de espiritualidade, de relacionamento amoroso, de sexualidade. Fala de meditação, de gratidão, de gentileza e de felicidade também. Então o livro está bem lindão, está bem legal. Eu falo que é um processo de coaching em páginas que ele mapeia 39 áreas da vida, está bem legal. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre as aplicações desse livro, é só entrar no meu Instagram, que tem umas postagens falando. E é isso, gente. Se vocês quiserem alguma coisa, estou super à disposição. Vocês que mandaram os e-mails para mim, até amanhã eu mando para vocês todo esse material. E mais uma vez agradecer a oportunidade. Me coloco à disposição para quando, se você quiser, a gente fazer outra masterclass. Já super me coloco aqui para o tema que você quiser. Se for um tema que eu não domino, eu vou estudar, eu vou me aprimorar para ajudar vocês. Eu acredito que você vai sim se doar ao máximo. Você vem sempre se doando, se desafiando cada dia mais. E eu já tenho um tema para você, que você já... Propósito? Tá bom. Propósito como a gente falou assim, ó, lá no começo, de manhã, quando a gente se levanta todos os dias pela manhã e pergunta por que eu levanto todos os dias pela manhã? E muitas pessoas hoje, Fred, eu te trago essa realidade, porque mentorados, pessoas que eu conheço, não sabem aos 30, aos 20, aos 40, 50 anos, não sabe qual que é o propósito, os propósitos da sua vida. Então, isso é um assunto que parece ser novo na vida da pessoa, né? Porque as pessoas não se questionam, não tem o hábito de se questionar qual é o propósito da minha vida, quais são os propósitos. A gente está falando de propósito. Amanhã, 9 da manhã, eu vou fazer uma live com a equipe da Folha Dirigida, que eu vou falar sobre propósito na carreira de servidor público. Essa Folha Dirigida é um jornal do Rio de Janeiro, bem grande, que as pessoas seguem essa conta no Instagram exatamente para concurso público, pessoas que estão prestando concurso público. E amanhã eu estou com conteúdo, eu falei para a Lívia Cavalcante, que amanhã vai ser um conteúdo porrada, que vai ser porrada na cara mesmo das pessoas, e vai ser bem bacana. Se vocês puderem, amanhã, 9 da manhã, eu vou falar sobre propósito na carreira de servidor público. E só marcar, que a gente fala de propósito também. Tamo junto. Perfeito. É só entrar no teu Instagram para poder assistir a live? Isso, entra no meu Instagram, 9 da manhã. 9 da manhã tá. eu vou estar na conta da Folha Dirigida, eles vão me convidar, mas quando aparecer lá o meu, já vai aparecer que eu tô ao vivo. Perfeito. Eu vou estar conectada. Boa, excelente. Conteúdo, esses assuntos super me interessam para poder estar acompanhando. Pessoal, vocês gostaram? Você também está gostando da masterclass? Se não gostaram, também falem. Aqui, se manifeste. Se não gostar, se manifeste. Se não quiser falar aqui ao vivo, me manda mensagem. Foi muito bom. Não foi só bom, não. Foi muito bom. Eu sempre falo, se eu disser alguma mensagem, alguma palavra que vocês saiam transformados, eu já saio feliz da vida. E quando eu falo de momentos de felicidade, esse é um momento de felicidade para mim, de estar dividindo, de estar compartilhando essas experiências com vocês. Então, é muito legal quando eu recebo convite assim. Eu sempre aceito de primeiro. Eu nunca, mesmo que a minha agenda na área corporativa ela está bem corrida, eu sempre dou um jeito de me dividir um pouquinho para atender esses pedidos, porque eu acho muito importante esse poder das conexões, a gente poder dividir isso com as pessoas. Quando eu convidei o Fred, ele disse sim e já agendamos a data e definimos o tema, foi bem e o nosso rápido, foi bem programado, né? Tem mais de um mês que a gente conversou sobre isso. Tem mais de um mês. Mas na hora, já abri minha agenda, já coloquei lá, é isso aí. Eu sempre programo um mês antes com meus convidados para eles se organizarem. Às vezes eles não podem, daí no final do mês daí eu vejo da disponibilidade, mas sempre com alguma programação para até para o convidado se preparar e ter tempo de divulgar.
Não, e bom Olha que a só gente tem muita gente querida aqui. Até a Michelle, fiz live com ela semana passada, a Zoila fiz, deve ter umas 2 semanas atrás. É uma delícia ter gente querida por aqui. Eu aqui nessa turma, eu não conheço a Caroline. Caroline, tudo bem? Ela tá com o microfone ligado? Não, Ela tá com o ligado, microfone mas desligado. Carol foi Ela... uma convidada minha, ela é minha amiga. Ai, que legal. Ela tá meio tímida. A Não tem problema não, a gente desenvolve ela não isso. quis aparecer. E Sueli, muito obrigada por expandir o convite. E Caroline, seja bem-vinda à nossa Masterclass e as próximas também. Fiquem bem à vontade de participar. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Mas a gente queria te ver. Peraí, você vai ajeitar. A Silvana Rosa tá ali, tá aí meio escondida também. Silvana Rosa é minha irmã, tá? Silvana Rosa tá escondida. Ela disse que ela fazendo uns trabalhos lá, mas ela tava participando. É a Silvia de Cachos. É que eu sou gêmea. Eu assisti na live dela que ela fez. Eu digo, gente, é a Silvia, o jeito de falar é a Silvia de Cachos. Os dois são gêmeas, né? São muito iguais. Bem parecidas mesmo. Minha gêmea. Olha ela ali, ó. Pareci. Oi, Carol. Prazer, ao vivo se ver melhor. Boa. Que bom estar aqui contigo. Você está aqui com nós, compartilhando. Gostou da nossa live? Na nossa live. Agradeço. Boa. Que Até bom. comentei com o Su no privado, que estava adorando o conteúdo. Que bom, que bom. Fico feliz. E se alguém não gostou, pode falar também, tá, gente? Que a gente está aqui para aprender. Feedback, ele sempre, para mim, eu considero como positivo. Então, tem uma coisa que eu não gostei. O quê? Só uma hora. 2 horas. Tá bom, excelente. Tem mais, né? Eu vou aproveitar a oportunidade e vou convidar para vocês, dia 30 que vem, dia 30/7, eu vou estar conversando com a Lorena sobre o conteúdo. A PNL como recurso para o equilíbrio emocional. Vai ser uma live no meu perfil e depois nós vamos estar nos conectando com uma Masterclass alinhado a esse tema também. Então, vocês sejam todos bem-vindos à nossa próxima Masterclass, nossa próxima live. Eu, de gratidão, assim, muito agradecida pela participação de vocês, pela nossa conexão. Eu pouco falei ali no chat, porque eu estava muito conectada. Eu queria saber, me alimentar mais do conhecimento do Fred, que isso, para mim, faz muito sentido. É um momento que a gente está em busca de mais conhecimento, de pessoas que possam nos agregar. Então, assim, muito obrigada pela participação de vocês, pela disponibilidade. Numa quinta-feira, até as 9h20 da noite aqui, mas assim, a gente, como as meninas falaram, podia ser mais 2 horas, né, 3 horas, e a gente estaria aqui, né? A gente vai ter que marcar um workshop, né? Vou reprogramar isso, aguarde. Ai, que bom. Mas então, isso pessoal... eu acho bacana, sabia? Quando o bate-papo ele vai fluindo, e assim, não é um conteúdo fechado. Quando eu falo do momento de flow, quando eu estou falando, é realmente o momento que eu estou concentrado. E aí alguma coisa pode distrair, você pode fugir do seu foco. Mas depois, essa conversa que a gente tem, essa troca é muito importante. É uma sala de aula mesmo que você conversa quando termina a aula, entendeu? E quem sou eu para dar aula? Eu estou aqui aprendendo com vocês. Uma coisa interessante, Fred, é que por mais que a gente já sabe alguma parte do conteúdo que você tenha passado, de alguma forma, a gente sempre acrescenta mais com esse nossa vida. É como você falou, assista o senhor estagiário 1, 2, 3 vezes. É isso. Vai ter mais insights, vai ter mais o que agregar. E sempre a gente está aqui em busca do mais, né? Às vezes o conteúdo pode ser o mesmo, mas a pessoa que está passando aquele conteúdo, ela tem uma outra visão. Ela tem um outro pensamento. Então, aí já faz toda a diferença. Entendeu? Pode ser, igual psicologia positiva, tem algumas pessoas no Brasil que são especialistas que disseminam. Não conheço muitas pessoas, conheço 2, 3 pessoas que realmente eu gosto bastante, que eu sigo, que eu tenho referência, mas é um assunto até então que não é muito disseminado no Brasil. Isso está começando esse movimento agora. Mas isso que você falou, tem alguns assuntos, exemplo, propósito. Muitas pessoas falam de propósito. E de definições, de características, mas às vezes a minha visão de propósito
pode se conectar mais a você do que a outra pessoa que está falando. Entendeu? E aí são outros tipos de fatores também. Tem pessoas que você assiste que são mais simpáticas, que são mais acessíveis, que têm sorriso no rosto, que são mais abertas, que são mais fechadas. Então, é um conjunto de fatores que quem é de exatas aí, que faz essa continha aí, que dá num resultado certo, sabe? Chegou mais uma convidada, Carol. E Carol, seja bem-vinda. Carol é minha amiga. Carol chegou atrasada. Carol, vou puxar sua orelha. Chegou atrasada. Carol vai começar a sessão de coaching comigo semana que vem. Esse processo já está prometido há um tempo. Ela agora disse que está pronta para fazer e a gente começa semana que vem. Nas próximas vou colocar a Carol para assistir, para ela contar como é que foi a transformação dela. Como você usa uma palavra bem pertinente, está pronto. A gente precisa estar preparado, pronto para receber, né? Se não for o momento, isso não depende de mim. Eu várias vezes já cutuquei a Carol. Carol, vamos fazer. Só que assim, tudo no tempo da pessoa. O dia que ela falar assim, estou pronta, ela falou isso para mim, foi ontem ou anteontem. Estou pronta para fazer. Caramba, que legal, então vamos fazer. Entendeu? Tem que ser no momento da pessoa. Parabéns, Carol, pelo seu permitir. Boa, Carol. Vamos dar uma salva de palmas para Carol. A Carol, ó, show de bola. Pessoal, assim, ó, como nos despedindo nesse momento, que a gente quer ficar mais, mas algumas pessoas têm compromisso. Fred, muito, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, eu que agradeço vocês estarem aqui até 9h30 da noite com a gente. Eu não estou passando conteúdo nenhum, eu estou trocando, eu estou compartilhando. A energia que vocês emanam para mim é a mesma que eu espero ter proporcionado para vocês. Então, muitíssimo obrigado pela presença de todos. Espero que eu tenha 1% tenha mudado um pouquinho desse mindset relacionado à felicidade para vocês. E estou super à disposição na rede social. Se vocês quiserem conversar comigo, tirar dúvida, só me mandar mensagem que eu estou aqui. Estou aqui à disposição para vocês. E não esqueçam de ir lá olhar no Instagram dele o livro Mindset da Felicidade. Tá bem legal, bem legal. Tem algumas coisas do livro lá para vocês verem. Tá bom, pessoal? Beijo grande. Descanse, fique na paz do Senhor. Alguns meditam, outros oram, outros rezam, mas o que eu acreditam. Que faça sentido para a vida de vocês. Né? Oi, Márcia. Márcia agora tirou a foto. Eu quero tirar uma fotinha, gente. Vamos tirar uma fotinha? Vamos tirar. Liguem as câmeras, povo de Deus. Carol, se arruma. Vamos, Carol, Silvana Rosa. Carol, não sei. Carol. Caroline. Ô, Carol. Vou cantar até para ela, ver se ela liga a câmera. Vamos lá. Eu vou dar um print aqui. Você tira a foto também, Fred? Vou tirar aqui. Sorriso no rosto. O Fred Vamos lá. ainda não preparou a câmera. Tô aqui. Foi. A Carol ligou a câmera, gente. Ah, Foi Carolina, finalmente. Peraí, que tem que tirar outro print aqui, porque o meu deu errado. Lá vai. Que show! Eu não acerto muito tirar foto com a câmera. Por isso que a minha filha me ensinou a fazer. Ô, Carol, vou puxar sua orelha, hein, que você chegou atrasada. Mas depois eu te dou uma aula particular, prometo. Um coach particular dele. Ó, conheço a Carol. Masterclass. Conheço a Carol tem 10 anos. Conheço a Carol tem 10 anos. 10 anos. Ô, Fred, olha aqui. Se você prometer que vai dar aula particular, nem vou mais participar das outras masterclass suas. Então você fica. Tá bom, então eu retiro o que eu falei. Mas a Carol é uma amiga muito querida que a gente se fala todos os dias. Ela puxa minha orelha, eu puxo a orelha dela, então a gente se ajuda bastante, a gente é amigo. Eu sempre falo que a amizade, eu falei de amizade aqui, da gente escolher relacionamentos. Você tem que escolher nos dedos. Então a Carol, ela é uma pessoa que está nessas duas mãos, sem sombra de dúvida, ela é muito parceira, ela é muito amiga. A Carol tem um coração incrível, a Carol é de uma bondade, de uma doação sensacional, e ela eu vou levar para o resto da minha vida. Então, se eu fizer alguma sessão particular com ela, vocês me perdoem. Não tá, agora tá perdoada. Carol, seja bem-vinda às próximas Masterclass também, tá? Beijo grande para você. Então, pessoal, beijo. Se cuidem.
Tá? O Fred vai estar com a gravação. Fred, depois você me passa. Te passo sim. E vou passar até amanhã o material, a apresentação para vocês, os exercícios para vocês se divertirem no final de semana. Muito boas dicas dos exercícios, tá? Gostei muito. Muito legal, muito legal. E a caixinha das lembranças, façam a caixinha das lembranças, que é muito legal. A caixinha e a pasta das lembranças. Tá bom, então. Muito obrigada. Pessoal, muitíssimo obrigado pela atenção, pela oportunidade. Um beijo no coração de todos vocês. Se cuidem. Daqui a pouco a gente vai estar aí em alguma oportunidade presencial para a gente se ver, se abraçar, se beijar e trocar essa energia pessoalmente. Ô, Fred, só um pouquinho. Você não falou do seu podcast. Eu tenho 2 podcasts, na verdade, mas eu vou falar do podcast O Que Te Faz Feliz. Tem um mês, aproximadamente, eu criei um podcast chamado O Que Te Faz Feliz, com histórias de pessoas. Então, eu falo sobre gratidão, eu falo sobre recomeços. Eu gravei um que ainda é surpresa nessa última semana, que eu vou estar divulgando no final da semana. Então, são histórias de vida muito legais. No meu Instagram tem o link, é O Que Te Faz Feliz. Só vocês entrarem lá, ouçam, que tem muita coisa bacana. São histórias de vida, são histórias de superação. Eu, como um apaixonado em ouvir e contar histórias, esse podcast tem me feito muito bem e as pessoas que têm ouvido também têm saído bastante transformadas. Isso aí. Eu sabia desse podcast. É muito legal. É muito legal. Então, é muito bom mesmo. Gente, beijo grande. Até o próximo encontro. Beijo. Tchau. Fiquem com Deus. Com vocês. Tchau. Muito obrigado. Tchau, meninas. Tchau. Tchau.